E aí vamos pensar nessa questão de negócio digital no empreendedor que não tem credibilidade. Então ele vai precisar investir mais tempo para criar audiência, para apresentar resultados, para gerar uma audiência que esteja engajada ali. Isso é só um exemplo para a gente entender. E aí qual foi a sacada que eu traduzi para a realidade do profissional de RH? É que muitas vezes a gente também, como profissional de RH, então, bom, tema da live de hoje eu coloquei aí no comentário para todo mundo ver quando entrar. O tema da live de hoje é quais são as lições do empreendedorismo digital para o crescimento do profissional de RH. Como eu comentei com vocês já nessa semana, eu participei, fiquei 2 dias numa imersão de empreendedorismo digital para aprender um pouco mais sobre esse mercado, para aprender um pouco mais sobre esse tema, para poder trazer um conteúdo de mais qualidade para vocês aqui, um formato de mais qualidade para vocês. A ideia é repetir o formato das últimas lives que a gente fez. Eu vou seguir com a exposição do conteúdo e aí no final eu abro um tempo para vocês perguntarem, fazerem dúvidas, para a gente interagir um pouco mais por aqui. Como eu sempre gosto de começar, eu não sei o quanto vocês ouviram na primeira tentativa, por que eu decidi compartilhar esse tema com vocês? Tá? Eu fiz algumas anotações aqui para poder seguir, porque nesses 2 dias a gente teve muito conteúdo. Eu organizei aqui em tópicos quais eram os principais pontos que eu queria compartilhar com vocês. Por que eu decidi compartilhar essas informações com vocês? Simplesmente porque durante esses 2 dias uma coisa ficou muito clara para mim, uma coisa que parece até um pouco óbvia, mas que não havia ficado claro para mim antes. Que o meu objetivo aqui com vocês, o meu papel aqui com vocês, não é simplesmente compartilhar conteúdo sobre remuneração. Acho que o meu papel aqui com vocês, são minha audiência, é contribuir para o crescimento profissional de vocês como profissionais de RH. Para mim ficou claro que a informação, o conhecimento de remuneração, ele é só um veículo. E ele é um dos veículos que podem contribuir para o crescimento profissional da comunidade de RH. Existem outros conhecimentos, outras informações, outras contribuições que eu posso fazer. Então, a partir de agora, acho que vocês vão observar essa mudança de posicionamento. Ao invés de trazer só conhecimento relacionado com gestão de remuneração e gestão de performance, eu vou procurar trazer outros conhecimentos que eu acredito que possam contribuir para o crescimento profissional de vocês como profissionais de RH. E esse conhecimento sobre empreendedorismo digital, esses insights, essas sacadas sobre empreendedorismo digital, tem muito a ver com isso. Então eu selecionei desses 2 dias as principais informações que eu acredito que possam contribuir para o crescimento profissional de vocês como profissionais de RH. Então essa é a ideia, eu acho que vai ser muito, muito legal. Para mim foram sacadas muito interessantes. E aí, como vai ser mais curtinho o tempo, eu acho que a gente não vai gastar mais de 30 minutos para dividir essas informações. Eu vou pedir para vocês compartilharem com as pessoas. Clica no aviãozinho e compartilha com as pessoas, com outros profissionais de RH que tenham essa ambição de crescer profissionalmente, para que eles possam compartilhar também dessa informação, receber essa informação e receber desde o início. Porque eventualmente, se entrar no meio do conteúdo, fica mais difícil de entender. E principalmente como vai ser o conteúdo mais curtinho dessa vez, é importante eles entrarem desde o início. Então, se vocês puderem, clica nesse aviãozinho, compartilha com mais gente que tem essa ambição de crescimento profissional também, para a gente seguir junto na jornada. Enquanto isso, eu vou seguir por aqui. O primeiro ponto que ficou muito claro para mim, e apesar de ter sido no início do evento, no primeiro dia do evento, foi, acho que, a principal sacada para mim, foi a importância da comunicação. E quando eles falaram da importância da comunicação, muito voltado para a importância de comunicar o destino. Comunicar o destino e não muito o trajeto. O que eu quero dizer com isso de comunicar o destino? Comunicar o objetivo final de uma determinada proposta. E dentro dessa palestra, onde eles falaram sobre a importância de comunicar o destino final, eles fizeram uma separação que didaticamente foi muito boa para mim e eu queria compartilhar com vocês. Essa separação foi principalmente diferenciando o papel do empreendedor do papel do especialista. Por que eles fizeram essa separação? Porque dentro desse universo do empreendedorismo digital é muito comum que as pessoas venham de um caminho de especialista, ou seja,
onde elas entendem muito sobre uma determinada solução e elas pretendem compartilhar essa solução com mais pessoas, que é um pouco do meu caso, inclusive, aqui com vocês. Eu considero que eu entendo bastante das soluções de RH, de remuneração e gestão de performance, e eu acredito que isso pode ser muito útil para vocês. Só que uma coisa que eles trouxeram que é muito importante, a importância de você comunicar o destino, para que você consiga persuadir as pessoas a se comprometerem com esse trajeto. Porque, no geral, é isso que compromete as pessoas. As pessoas estão mais interessadas no destino final. As pessoas não estão interessadas tão no caminho. Fazendo uma analogia, usando uma analogia que eles usaram muito durante o evento, quando você vende, por exemplo, uma viagem, quando a pessoa compra um pacote de turismo, ela está pensando no destino dela, ela está pensando no como ela vai poder desfrutar quando ela chegar lá. Provavelmente ela não está pensando no tempo que ela vai ter que ficar no aeroporto para fazer check-in, para pegar bagagem, para ficar dentro do voo que muitas vezes é numa classe econômica, aí é apertado, o voo é muito longo, e aí quando tem família a criança tá chorando. É uma série, o trajeto no geral tem uma série de dores que não é o que a pessoa está comprando. Então quando você pretende que a pessoa se comprometa com o processo, é muito importante, é estratégico que você faça uma comunicação voltada sempre para o destino, focando no destino, para que ela consiga se comprometer com esse destino e superar as eventuais dificuldades do trajeto. E qual foi um ponto que para mim foi uma sacada, uma mudança de paradigma importante? Porque, no geral, a gente como especialista, e aí eu faço esse paralelo com o profissional do RH, que geralmente é um especialista, a gente se apaixona pela solução do problema e não necessariamente pelo destino. E como a gente está muito apaixonado pela solução desse problema, quando a gente vai vender essa ideia, quando a gente vai vender essa solução, a gente fala muito da solução, a gente fala muito de como, a gente fala muito do trajeto e não necessariamente fala do destino. E muitas vezes se torna desinteressante e aí você não consegue vender aquilo que você se propõe. Algumas pessoas eventualmente vão conseguir visualizar o destino quando você começa a falar do como, mas isso não é o que elas estão interessadas. Então, que eles bateram muito a importância de você conseguir transitar entre esses dois papéis. Tanto o papel do especialista para desenvolver boas soluções, mas na hora de você levar a solução, você precisa colocar o chapéu do empreendedor, que é aquela pessoa que está interessada em vender a solução. Ela está interessada em persuadir a audiência para seguir naquele trajeto com ela e se comprometer com o resultado final. O que isso tem a ver com o RH? É justamente isso. Porque às vezes a gente, como RH, se apaixona tanto pelo como, se apaixona tanto pela solução e tem dificuldade de vender. A gente tem ideias excelentes, projetos e programas excelentes que poderiam contribuir e muito para as pessoas, para os resultados do negócio também, por que não? Só que a gente não necessariamente consegue efetivar uma comunicação, ter uma comunicação efetiva para fazer a venda desse projeto. Muitas vezes as pessoas falam, mas a venda não é importante, o importante é ter uma boa ferramenta, ter um bom programa. Se você pensa assim, eu tenho uma má notícia para você. Na minha opinião, a venda é tão ou mais importante do que a solução. Porque não adianta você ter uma solução super interessante, super relevante, se você não consegue fazer essa venda. Porque sem a venda dessa ideia, sem a venda desse projeto, você não vai conseguir implementar. E se você não consegue implementar, você não vai conseguir gerar os resultados que você precisa. É muito importante você entender que esse processo de comunicação, a importância de falar do destino durante esse processo de comunicação. E aí um outro ponto importante é que é necessário você falar sobre o destino que o seu cliente, que a sua audiência quer chegar. Que muitas vezes um outro equívoco que eu vejo como profissional de RH que a gente faz é falar do destino que a gente quer, o destino que a gente acredita que seja importante. Por exemplo, reduzir o turnover. Reduzir o turnover é um destino? É, mas muitas vezes é o destino que é importante para o RH. Para o dono do negócio, para o tomador de decisão, muitas vezes a redução de turnover ainda é um trajeto, ainda é um veículo. Ou seja, é um veículo que vai fazer com que ele tenha uma melhor qualidade dos profissionais, é um veículo que vai trazer com que ele tenha, com isso, uma melhor qualidade de atendimento e com isso é um veículo que vai gerar uma maior retenção dos clientes, por exemplo. Ok, mas o que ele quer no final, na cabeça do tomador de decisão, o destino final
é a retenção de cliente, é o aumento do faturamento, é o aumento no número de vendas, a redução no número de aquisição de cliente. Esse é o destino para ele. Então é importante a gente ter isso claro para que a gente consiga ter uma comunicação melhor com esses tomadores de decisão e implementar soluções que gerem resultado. Esse foi um dos pilares, para mim, uma das principais sacadas, tá, em relação à comunicação. Um outro ponto que ainda foi no primeiro dia que eles trouxeram, que para mim também deu um clique importante, a importância de conhecer a sua localização na jornada. E aí no contexto de empreendedorismo, empreender é uma jornada de longo prazo. Mesmo no digital, porque muitas vezes eu vejo muita gente pensando, porque no digital é tudo muito mais rápido. É mais rápido sim, mas a gente precisa entender que ser mais rápido não significa dizer que seja instantâneo. Num negócio como um todo, você precisa olhar para o longo prazo. Eventualmente você vai chegar mais rápido, mas se você quer ter um negócio sólido, você precisa pensar no longo prazo. E aí, como toda longa viagem, ela é feita de algumas etapas. E aí eles trouxeram uma ferramenta muito interessante para quem está pensando em empreender, que é uma ferramenta com alguns questionários que te dão onde você está na sua jornada do empreendedorismo. Ou quão distante você está. Se você está começando, o quão distante você está da próxima parada, onde você eventualmente vai ter a possibilidade de encher o seu tanque de combustível novamente para seguir na sua longa jornada. E aí o que eles trouxeram é que muitos empreendedores eles falham por não avaliar bem o trajeto e eles acabam nessa primeira etapa do trajeto ficando sem gasolina. E aí tem que parar, o veículo tem que parar a sua trajetória de empreendedorismo. Tá? E aí, o que eles trouxeram que é muito importante? Eles trouxeram alguns exemplos, por exemplo, uma pessoa que deixa tudo, abandona tudo para apostar no empreendedorismo. E aí, como ela no digital, ela provisiona que ela tem um caixa para sobreviver 4 meses. E aí, como ela não sabe, ela não consegue avaliar bem, que ela ainda está distante, o nível de maturidade que ela tem dentro desse contexto de empreendedorismo, o que acontece? Ela não consegue se programar e aí ela programa um combustível que não é suficiente para ela passar por essa primeira etapa. E aí ela para no meio do caminho. Tá? E aí, um outro ponto importante que eles trouxeram, porque quando você escuta isso, você fala, meu Deus, mas eu vou colocar então minha avaliação nessa ferramenta e se eu estiver muito longe, então eu tenho que desistir. Não era essa a ideia. É justamente te dar uma noção de onde você está e o quão distante você está desse primeiro posto de abastecimento para que você consiga se programar, para que você consiga chegar lá, ou acelerando mais, pisando fundo no acelerador com o seu veículo, se você precisa chegar naquele tempo, ou colocando mais combustível por entender que você vai demorar mais para chegar nesse primeiro posto de abastecimento. Por exemplo, lá na analogia era o break-even, onde você vai chegar no seu break-even. Antes de você chegar no seu break-even, você precisa se programar para isso. E aí eles trouxeram alguns exemplos para compartilhar com vocês, para ilustrar que não necessariamente a gente está falando de sucesso ou insucesso. E aí vamos pensar nessa questão do negócio digital num empreendedor que não tem credibilidade. Então ele vai precisar investir mais tempo para criar audiência, para apresentar resultados, para gerar uma audiência que esteja engajada ali. A gente pode pensar, por exemplo, se fosse o responsável pela carreira da Sandy. Uma pessoa que está no back-office que super entende desse processo de música, ela sabe como treinar um cantor, sabe todos os passos que esse cantor precisa dar para ter sucesso. Esse aspirante a cantor precisa dar para ter sucesso. Ele simplesmente lança um produto porque ele sabe. Se ele acha que simplesmente por ter conhecimento ele vai ter sucesso nessa jornada, ele pode se equivocar. Diferente, por exemplo, se a própria Sandy lançar, que eventualmente ela talvez nem esteja tão preparada em termos de como vender ou como preparar um produto para uma pessoa que está interessada em seguir na carreira de música, mas ela já tem credibilidade, ela já tem uma audiência gigante, ela já tem notoriedade. Então, a gente precisa entender que, nesse caso, nesse exemplo que eu estou dando, é a Sandy, tá? É uma cantora de sucesso que tem muita notoriedade, tem muita visibilidade da mídia, e no outro, uma pessoa tão competente, ou até talvez mais competente que a Sandy, mas que não tem alguns ativos importantes, como credibilidade, notoriedade e visibilidade. Os dois podem ter sucesso. É muito provável que os dois tenham sucesso. Mas você precisa entender
que, ao ser uma pessoa de back-office, você precisa percorrer uma jornada diferente. Então, você precisa ter mais combustível no seu veículo do que se você é o caso do empreendedor 1 que já tem mais visibilidade. Isso é só um exemplo para a gente entender. E aí, qual foi a sacada que eu trouxe, que eu traduzi para a realidade do profissional de RH? É que muitas vezes a gente também, como profissional de RH, no intuito de criar soluções, pensando como especialista ou até mesmo como empreendedor, de vender soluções, a gente não para pensar em que etapa da jornada a gente está ou em que etapa da jornada a nossa empresa, o nosso cliente, ele está. Eu vejo muitos profissionais de RH pensando lá na frente, vou fazer uma agenda estratégica de transformação cultural e vou criar um ambiente revolucionário, pegando o exemplo que é mais comum, que é do Google, vou botar mesa de sinuca, vou botar ping-pong, uma área de lazer, uma área de descompressão para o RH, e às vezes a gente não pensa que esse não é o momento ainda, isso não faz sentido para o momento da jornada que a nossa empresa está, ou para o momento da jornada que nós, como profissionais de RH, estamos. Um outro exemplo clássico também que eu vejo muito é, por exemplo, em relação à avaliação de desempenho. Eu vejo muitos profissionais defendendo a eliminação, a retirada do processo de avaliação de desempenho como um processo estabelecido. E tem muitos cases de sucesso que falam disso, do sucesso de, ok, a gente retirou o processo formal, a formalização do processo de avaliação de desempenho, porque a gente acredita que isso precisa ser algo mais orgânico. As nossas lideranças já estão adaptadas, elas já entenderam a importância desse processo. Então a gente não precisa ficar monitorando esse processo, não precisa ter um processo estruturado e definido. Só que você precisa entender que se a sua empresa não está nesse nível de maturidade, você não pode chegar e simplesmente não ter um processo de avaliação, ou pelo menos eu acredito que você não deveria. Por quê? Porque você está comparando empresas que estão em momentos diferentes, pontos diferentes da jornada. Uma empresa depois que ela tem, todas as empresas pelo menos que eu conheço, que tiveram sucesso ao retirar a formalização do processo de avaliação, são empresas que tinham pelo menos 10 anos de processo de avaliação formal super bem estruturado. Então quando elas tiraram a formalização, a obrigação, já existia uma cultura de avaliação e de gestão de performance. Então não dá para você comparar isso com uma empresa que está iniciando a estruturação de um RH, iniciando um processo de gestão de pessoas. Ok? Então isso é um exemplo e foi uma sacada que eu tive, que é a importância de você conhecer em que etapa da jornada você está para que você possa propor soluções que sejam coerentes e que principalmente você possa vender as soluções que façam sentido para aquele momento e não aplicar um copy-paste, copiar e colar de outras empresas que estão no momento totalmente diferente do seu. E aí um outro ponto, um outro aspecto muito importante foi já no segundo dia, que eu achei muito interessante para trazer como insight de mercado, aqui com vocês falando do novo cenário de mercados digitais. Essa palestra quem deu foi o JP Jansen, que é o dono da Hotmart, que é um dos maiores provedores de infoprodutos, uma das maiores plataformas de venda de produto de educação online, tá? E aí ele trouxe muita informação, eu fiz um resumo do que eu acredito que seria importante compartilhar com vocês. Uma das coisas que ele trouxe foram as oportunidades que existem hoje, que foram criadas hoje, na perspectiva de negócios digitais, com essa questão da pandemia. Listei aqui algumas oportunidades, como, por exemplo, a consolidação do home office. A consolidação do home office trouxe uma possibilidade de contratação global que não existia antes. O que eu quero dizer com isso? Uma vez que as empresas, já tem diversas empresas comentando, dando notas, se posicionando formalmente, que elas vão seguir com o modelo de home office até o final do ano, pelo menos. Algumas empresas, se eu não me engano, o Facebook já se posicionou que vai seguir com esse modelo de home office como um modelo comum, como o novo normal. E uma coisa que eu não tinha me atentado é que, uma vez que esse home office, que diversas empresas, grandes players, passem a atuar atuando como home office, como normal, isso te traz uma possibilidade de contratação muito mais globalizada. Então, se todo mundo atua globalmente, nada impede que eu contrate alguém nos Estados Unidos hoje.
Eu posso aqui do Brasil, se tem um profissional que me atende nos Estados Unidos, eu posso contratar ele lá, porque ele vai trabalhar home office. Se esse é o normal, é muito menos complexo, vai ser muito mais natural. E o contrário também é verdadeiro. Ou seja, uma empresa dos Estados Unidos, ela pode contratar alguém do Brasil sem que esse profissional esteja necessariamente nos Estados Unidos. Trazendo talvez um exemplo um pouco mais para a nossa realidade, porque obviamente para outros mercados, para uma globalização de fato, existe uma barreira de idioma, existem algumas outras barreiras, mas isso abre uma janela de oportunidade, por exemplo, entre Rio e São Paulo. Conheço alguns profissionais que têm restrições de se movimentar para São Paulo, e o mercado de São Paulo tem muitas oportunidades. Então, a partir do momento que se estabelece isso normal como home office, você vai ter essa competição, você vai ter essa possibilidade de, mesmo morando no Rio, atuar numa posição que seja baseada em São Paulo. Mesmo morando em Fortaleza, mesmo morando em Salvador, você vai poder atuar numa posição baseada em São Paulo. Então isso traz uma abertura de mercado muito importante que, pelo menos para mim, não estava claro ainda. Tá? Atrelado a isso, existe também uma perspectiva de aumento nos níveis de desemprego. E aí, essa perspectiva no aumento nos níveis de desemprego traz uma maior disponibilidade de profissionais qualificados, ou seja, profissionais que eram muito qualificados, agora com esse momento de crise, alguns negócios simplesmente fecharam, e aí eles vão precisar se movimentar para alguma outra posição. Então você pode ter profissionais muito qualificados, com disponibilidade para atuar em qualquer área do Brasil. O que isso gera? Esses dois fatores atrelados tendem a gerar uma competitividade muito maior no mercado de trabalho. Então, isso é um ponto importante que a gente, como RH, a gente precisa entender. A competitividade no mercado de trabalho nos próximos meses, ou diria anos até, tende a ficar mais acirrada com essa consolidação do home office e com os aumentos da taxa de desemprego. Tá? Isso é uma coisa importante para a gente entender, tanto como profissional de RH, mas tanto como profissional que procura fazer uma gestão eficiente da sua carreira, tá? Do seu crescimento de carreira, ou seja, que buscam crescer. Você precisa entender isso muito bem, você precisa ter clareza sobre isso. Tá? E aí um terceiro ponto que ele trouxe, que aí acho que aqui é um ponto importante, que é mais do que conclusão, ele trouxe alguns números, a importância da digitalização do consumo, ou seja, o comportamento de consumo no mercado de uma forma geral foi digitalizado de alguma forma. Todo mundo passou a consumir mais online do que antes. E aí ele trouxe alguns dados interessantes, porque além do aumento por e-commerce, que acho que é o natural que a gente está vendo em todos os noticiários, está vendo algumas pessoas falando, estou comprando online, estou pedindo, em vez de ir no supermercado, estou pedindo pelo Rappi, teve um aumento muito significativo na demanda por educação online. E eu acho que isso é uma coisa que não está sendo dita o suficiente. Eu não sei quanto que todo mundo tem clareza sobre isso. E aí ele trouxe alguns dados aqui. Por exemplo, o número de vendas de treinamento online no Brasil dentro da Hotmart, que é a maior player do mercado, é a maior plataforma de educação atualmente no mercado na América Latina, ela cresceu no Brasil 73% nos últimos 2 meses. Vou repetir para vocês. O número de vendas de treinamento online na plataforma do Hotmart aqui no Brasil, nos últimos 2 meses, cresceu 73%. O que isso significa? Grande parte das pessoas já estão fazendo uma leitura desse cenário que vem à frente mais competitivo e elas já estão se mobilizando, elas já estão se movimentando, então elas estão investindo na sua capacitação, no seu retreinamento, no seu aperfeiçoamento profissional. Então, acho que isso é um dado importante que, mais uma vez, a gente como profissional de RH precisa entender essa dinâmica, porque o mercado de trabalho vai mudar, mas principalmente a gente como profissional de RH também precisa ter essa leitura. Um outro dado é outros mercados da América Latina apresentaram um crescimento que foi de 70% a 156% nesse mesmo período. Então, o que significa? Tem mercado que dobrou a quantidade de gente fazendo curso online aqui dentro da América Latina. Então, soma-se esses fatores. A gente lembra que eu comecei falando dessa questão do cenário de uma maior globalização do mercado de trabalho com a consolidação do home office. O maior nível de desemprego global também. Então, esse mercado tende a ficar mais acirrado, tende a ficar mais competitivo, o mercado de trabalho. Atrelado a isso, tem
todos os colaboradores, todos os trabalhadores, de uma forma geral, migrando e investindo na sua capacitação, na sua qualificação profissional. Então, esse é um cenário que desenha um cenário altamente competitivo. Então, se o objetivo do nosso canal aqui é falar de crescimento profissional, eu me sinto na obrigação de compartilhar com vocês que se torna ainda mais importante a partir desse momento que vocês invistam na qualificação profissional de vocês, que vocês invistam em se tornar profissionais cada vez melhores, porque vocês vão estar competindo com profissionais cada vez melhores, tá? De diferentes partes, ok? Então, acho que essa é a principal conclusão dos dados. E aí, a sugestão, a dica que eu trago para vocês assumam o papel de protagonista da carreira, porque eu ainda vejo muito profissional, e aí principalmente na área de RH, atribuindo a responsabilidade do seu desenvolvimento, da sua capacitação à empresa. Eu vejo muita gente falando, eu não vou fazer o treinamento, ainda não vou investir nesse treinamento, porque eu vou pedir para a empresa, eu vou esperar a empresa patrocinar esse treinamento para mim. Eu acho que a gente vai entrar num cenário onde as empresas vão fazer contingenciamento de contas de treinamento e eu acabei de compartilhar com vocês que os números mostram que o mercado vai ficar muito mais competitivo. Então, minha sugestão para vocês, pensando no crescimento profissional, tornem-se protagonistas, assumam esse papel de protagonista da carreira de vocês e decidam sobre os investimentos, sobre que tipo de investimentos você vai fazer no seu desenvolvimento profissional. Bom, o que eu tinha para compartilhar de insights da mentoria era isso, mas eu queria compartilhar mais algumas informações com vocês em primeira mão aqui nessa live. Como eu comentei no começo, esses 2 dias de imersão me trouxeram algumas sacadas e eu pretendo trazer aqui algumas mudanças para o canal. Então, eu quero mudar um pouco o formato desse conteúdo. Uma das principais mudanças é focar mais no destino que eu quero levar vocês, que é crescimento profissional, e o crescimento profissional o mais acelerado possível de maneira sustentável, tá? Então eu estou preparando uma maratona de lives e de conteúdo para as próximas 2 semanas, tá? Voltada justamente para isso, para crescimento profissional, falando sobre como acelerar a sua jornada de crescimento profissional e como superar eventuais obstáculos que existam nesse caminho. Tá? Então, vai ser uma maratona com 3 lives já nessa semana que vai começar e mais 3 lives na próxima semana. Ainda essa semana, no começo, entre segunda e terça-feira, eu vou soltar para vocês mais detalhes de como vai ser essa maratona, como vai ser a programação dessa maratona. Tá? Então, acho que isso é um ponto que eu queria compartilhar com vocês aqui em primeira mão. Além disso, obviamente, agradecer o pessoal que interage aqui, dando feedback, trazendo tanto com perguntas, tanto com feedbacks, cara, isso é super importante, me ajuda bastante a preparar um material mais consistente, mais aderente ao que vocês precisam, tá? E aí lembrando que eu vou colocar algumas perguntas no story, pegando esse gancho do feedback, eu vou colocar algumas perguntas no story assim que terminar a live, para entender dessa live aqui de hoje, o que foi importante, o que foi mais útil para vocês, o que foi mais interessante e qual foi o principal insight, ou seja, qual a principal sacada que você teve para isso. Dessa forma, eu consigo aprender com vocês, tá? E fazer um conteúdo cada vez melhor, um conteúdo que seja cada vez mais relevante para o crescimento profissional de vocês, tá? E aí agora, bom, era isso que eu tinha para compartilhar com vocês. Deixa eu ver se tem comentários, conteúdo, perguntas aqui de vocês para a gente responder. Tem um comentário aqui da Andréia, falando que precisa de muita maturidade para retirar uma avaliação de desempenho. É verdade, como eu comentei, não adianta você simplesmente querer tirar a avaliação de desempenho sem que a sua organização e você como profissional estejam maduros para saber lidar com esse ambiente que não é tão formatado, tão dentro do processo, né? Então acho que é uma questão que vocês precisam avaliar com bastante maturidade. Bom, era isso. Comentário, não sei se vocês têm mais algum comentário para fazer aqui, alguma pergunta sobre esse tema. De qualquer forma, eu sempre coloco ali nas caixinhas de perguntas, eu quero sempre ouvir as perguntas de vocês. Se eu não respondo aqui na live, eu respondo através de um story, com texto, ou eu faço um vídeo para responder vocês. Bom, pessoal, era isso que eu tinha para compartilhar hoje. Fiquem ligados aqui no canal, que eu vou trazer algumas novidades para vocês e eu espero cada vez mais poder contribuir com o crescimento profissional de vocês. Okay? Então, obrigado. Bom final de semana, aproveita o finalzinho do domingo para descansar, que semana que vem começa e vai ter maratona com crescimento para vocês. Tchau, tchau. Até a próxima.